Essa madrugada aqui deu 75, 80 milímetros na madrugada. É muita coisa, né? Para a região aqui é muita coisa. Deu uma alagada na minha casa aqui, até atrasei um pouquinho, vou pedir desculpa, mas tá no horário. Pessoal, hoje eu preparei uma aula um pouquinho diferente, né? A gente falou bastante de adubação, de parâmetros, e eu acho que a parte de correção de solo, entender um pouquinho, né? É uma aula um pouquinho que vai forçar vocês a fazer alguns cálculos aí, bem resumidos, bem práticos, que eu deixei pronto, e qualquer dúvida aí durante a apresentação, podem erguer a mão, falar, né? Interagir, o Dagoberto e o pessoal sempre interagem bastante e perguntam. Teve pergunta sobre pH na outra aula, então eu trouxe já respostas hoje para exemplificar. Eu vou tentar aproveitar melhor esse tempo que a gente tem agora, primeiro horário da manhã, e para a gente debater aqui os temas, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai ver aqui alguns conceitos práticos, né? Vocês estão enxergando a tela, né, pessoal? Confere, Andressa, por favor. Sim, professor, 100%. Tipos de corretivos, né? O pessoal perguntou última aula sobre PRNT, o que é, como que avalia, tipos de calcário, recomendações de calagem, e depois eu vou, no final, preparei um vídeo para vocês, para mostrar um pouquinho do que é um preparo de solo em uma área, né, como funciona. Então, vai ser uma apresentação bem dinâmica hoje, tá? Então, o que é, né, o pessoal, o calcário, né? A rocha calcária, ela é nada mais, nada menos do que carbonatos de cálcio e magnésio, tá? Então, o que esses carbonatos eles promovem no solo, né? Neutralização da acidez, porque vocês sabem que o solo ácido ele não tem eficiência agrícola, né? Um pH de solo muito baixo, ele vai ter uma menor eficiência na adubação, na resposta das culturas, né? Então, o calcário é uma rocha aí que, a nível de Brasil, nós temos, né, rochas calcárias, e temos calcários aí, Calpar, no Paraná, temos calcários em São Paulo, Mato Grosso do Sul tem rochas calcárias também, Mato Grosso deve ter umas 10 mineradoras, então a gente é muito beneficiado pelas rochas calcárias, né? E é por isso que as grandes áreas aí chegaram onde chegaram hoje, porque tinha calcário para fazer no solo, corrigir acidez, né? Para vocês terem uma ideia, eu participei de uma abertura de área na Colômbia e foi muito difícil achar uma rocha calcária lá para corrigir o solo. Então o projeto demorou muito, demorou quase 4 anos para ser implementado. Por quê? Porque não tinha de onde puxar esse calcário. Então as produtividades eram muito baixas, né? Então, para dar um enfoque assim, inicial para vocês na importância da correção de solo, tá, pessoal? Então, vamos lá para os tipos de calcário, de forma bem simples, tá? Eu preparei aqui para vocês. Hoje, pessoal, essa nomenclatura, por exemplo, do calcário dolomítico, calcítico, ela não está sendo mais muito usada, porque é interessante sempre fazer análise do calcário, né? Para você ver teores de cálcio e magnésio que o calcário tem, né? E esses carbonatos de cálcio e magnésio que são expressos em óxidos, eles vão ter o poder de corrigir o solo, de elevar o pH e trazer aí todos os benefícios, né? Então, hoje nós temos aí o calcário dolomítico, tá? Mais ou menos na média, eu tenho esses números aqui com base em umas 100 análises de calcário dolomítico, né, das regiões. Ele vai ter aí seus 35% de cálcio e uns 25% de magnésio, tá? Então, sempre lembrando que o cálcio e o magnésio do calcário ele é expresso em óxido, né? Porém, a gente considera um carbonato de cálcio, né, CaO, e um carbonato de magnésio. O calcário calcítico ele vai ter bem mais cálcio do que magnésio, tá? Então, vai ter em torno aí de 42 até 45, eu já vi algumas análises de calcítico, e vai ter bem pouquinho magnésio, tá, pessoal? Então, depois a gente vai ver nas recomendações aqui, escolha do calcário, né? Tem alguns estudos também. E temos o calcário magnesiano, que é uma rocha bem difícil de achar,
e para ele ser classificado como calcário magnesiano, tem algumas premissas, né? Então, ele vai ter em torno de 40% de cálcio e 10% de magnésio, né? Aí, olha que interessante. Poxa, mas o calcário dolomítico tem muito mais magnésio do que o magnesiano, que tem 10, né? Mas é uma questão de nomenclatura e classificação, né? Não vamos se atentar muito aos tipos, porque as análises de calcário, elas vêm muito diferentes, né? E quando você compra da mineradora, na própria nota do calcário tem lá as porcentagens de cálcio, magnésio e esse poder de neutralização, tá? Calcário filler, pessoal, é uma realidade já, Paraná usa muito, São Paulo também. Ele é um calcário extremamente reativo, tá? Ele vai ter aí as mesmas concentrações de cálcio e magnésio que os outros calcários, porém, é um calcário muito semelhante a uma maisena, ele é muito fino, a aplicabilidade dele na agricultura é bem difícil, né? Porque as máquinas hoje, elas aplicam todas a lanço, então é um tipo de calcário aí que tem uma resposta bem imediata, porque ele passa por um processo de queima e oxidação, então ele é um calcário mais, digamos assim, disponível, né? A Votorantim, que é uma fábrica de cimentos aí no Brasil, ela tem esse calcário e ela consegue despachar aí para todo o Brasil, mas é um calcário difícil de comprar em grandes volumes, né? Porque a fabricação dele é bem lenta. Então aí a gente trabalha mais ou menos com esses 4 tipos de calcários para correções de solo, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Vamos lá, então. Então, o que é esse poder de neutralização, né, que o calcário tem, que o colega perguntou na última aula, mas 80%, 85%, 70%, né? Então, o PRNT, ele é composto do poder de neutralização, tá? Vezes a reatividade dessa partícula, né? Lembrando que quanto mais fino for o calcário, né? Quanto mais fino, ele é passado em várias peneiras para poder classificar, é mais reativo. Então, um calcário, o que é um calcário bom? É um calcário que vai ter acima dos 85% desse PRNT aqui, que é a classificação final, né? Então, lembrando que o índice de PRNT, ele não é desenvolvido, por exemplo, para ajustar a dose aplicada, mas o PRNT ele faz parte do cálculo de recomendação, né? Então, você faz qualquer recomendação de calagem considerando 100%. E aí, se ele tiver 85%, você tem que colocar 25% a mais, né, de calcário para poder... 15% a mais de calcário para poder considerar esse PRNT. Né? Então, funciona assim, o poder de neutralização é muito importante. Eu tive calcários de regiões que apresentou 60% de PRNT, é muito baixo, né? É um calcário que vai demorar muito para reagir no solo, então é um índice bem importante para levar em consideração, ok? Então aqui tem já essa tabela aqui desde 2006, né, a instrução normativa número 35, que ela fala da reatividade das partículas e das diferentes peneiras, né? Então lá na mineradora, quando essa rocha for moída, processada, preparada, em alguns casos ela é aquecida também, ela vai passar em várias peneiras, né? Então, conforme as peneiras passantes aqui, ó, de 10 a 20, 20 a 25 e acima de 50 micras, né? Se dá essa reatividade aqui calculada das partículas, tá? Porém, eu sempre sugiro, vai visitar o cliente, vai conversar sobre correção, tem um pátio de calcário na fazenda, pega um pouquinho desse calcário, manda para o laboratório para ter a exata, né, fonte de dados de reatividade e níveis também de cálcio e magnésio dessa rocha, porque os valores que vêm na nota, para vocês terem uma ideia, eles fazem uma análise a cada 200 cargas desse calcário, né? Então é muito importante, o cliente comprou calcário, chegou o pátio na fazenda, descarregou, vai fazer uma abertura de área, uma correção de solo, construção de perfil, né? A gente fala muito aqui de construção de perfil de solo, faz uma análise desse calcário para tomar decisão com base em números
reais, tá? Isso a gente sempre recomenda, é uma coisa que eu fiz bastante ao longo da minha carreira e eu tive bastante surpresas, né? De comprar um calcário achando que ele tinha níveis altos, por exemplo, de magnésio, e veio um calcário com níveis muito baixos, né? Então, a gente toma decisões baseadas em números junto com os clientes, então é uma coisa bem importante, tá, pessoal? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma análise de calcário, ó, mandei para o laboratório de Cuiabá, mas todo o laboratório tem a metodologia para fazer a extração, né? Então, olha aqui, ó, 20% desse calcário aqui, ó, passou na peneira 50, né? 40% desse calcário passou na peneira 20. Então, tem toda uma classificação e soma. Aqui tá os números, ó. Esse aqui é um calcário dolomítico, ó, com 47% de cálcio e 32% de magnésio, né? A gente vê que é um calcário muito bom, só que o PRNT dele é um pouco baixo, ó, 64,6. Então, vai ter que colocar aí 40% a mais de dose para compensar esse poder aqui de neutralização. Então, isso aqui é bem importante, pessoal, tá? Eu friso bastante, toda vez que eu vou falar com o cliente, ó, chegou o calcário? Chegou, vamos fazer análise, porque você trabalha com a recomendação mais ajustada, beleza? Então, vamos lá para entender um pouquinho, né, dos nutrientes que compõem esses calcários, né? E nada melhor para entender isso do que a gente olhar para a análise de solo, né? Vocês podem ver que eu peguei a mesma análise de solo as mesmas análises de solo da aula passada, para não poder destoar muito, né? Então, aqui eu tenho nessas análises de solo ó, níveis altos de cálcio, como também eu tenho uma análise que deu um nível um pouco baixo aqui, ó, 3,3 centimol, e deu baixo magnésio também, né? Então, quando eu pego uma análise, pessoal, para avaliar correção de solo ou não, essa correlação aqui ó, é muito importante. Vocês sempre vão achar ela e isso serve também para validar um pouquinho o laboratório, tá? Então, se eu tenho níveis baixos aqui, ó, de cálcio e magnésio, é só olhar o pH em cloreto de cálcio aqui, ou pode olhar em água também, esse pH vai estar baixo. Então, se eu olhar só pH aqui, ó, 4,8, né? 4,4 aqui, que vai dar um pH 5 em água, é um pH baixo. Ou seja, esse solo aqui está ácido, né? Na camada de 0,20, que foi tirada essa análise. Então, quando eu vou para os níveis de cálcio e magnésio, eu também vejo que eles estão baixos. Então, é muito fácil de você correlacionar hoje níveis de cálcio e magnésio, né? Com pH de solo, para mim definir aí se eu faço um calcário, se eu espero para o próximo ano, o cliente de repente não quer investir nesse ano. Então, eu passei uma ferramenta para vocês na aula passada para poder classificar as análises de solo dos clientes de vocês, onde dá para enxergar os níveis, né? São níveis absolutos para ver se o cálcio está alto, se o magnésio está alto, se está baixo, porém, a gente sabe aí que para algumas culturas, né, eu não preciso de níveis tão altos de cálcio e magnésio, né? Mas aqui, por exemplo, na minha região, que trabalha com milho de alta produtividade, tem alguns clientes na Bahia, que eu atendo também, que trabalha milho acima de 200 sacos por hectare, a extração e a exportação é alta de cálcio e magnésio, né? E a cultura do algodão, né, que é um dos carros-chefes aqui da região, ela também exige níveis altos de cálcio e magnésio para obter altas produtividades, né? Então, essa correlação aqui é sempre importante, tá? Cálcio e magnésio baixo, numa análise, eu posso olhar o pH aqui, que ele provavelmente vai estar baixo também, tá? E a nossa querida CTC de solo, né, que é expressa por esse T em algumas análises aqui. Lembrando que a CTC, ela é um parâmetro, né, que depende de matéria orgânica, e quanto mais alta essa matéria orgânica, mais argilas eu tenho, mais reatividade eu tenho, então eu tenho uma capacidade de troca catiônica maior. Por isso que vocês enxergam que aqui, por exemplo, há uma CTC de 11, e em outra análise solo tem uma CTC de 15, tá?
Então, a CTC, ela faz parte, sim, de algumas recomendações de solo que a gente tem validadas hoje, tá? E a soma de bases, né, também, aqui do lado, ó, a V%, né? Olha essa análise aqui que eu tenho valores baixos de cálcio e magnésio, eu tenho uma V%, que é a soma das bases também baixa, tá? Tem uma recomendação de calcário bem simples que usa a V% como um parâmetro para poder calcular, tá? Então, lembrando, né, pessoal, para não confundir, que a V% ela é uma soma de bases, né? Então, o que ela engloba aqui, ó? Cálcio, magnésio, sódio, um percentual do potássio, por ser carga positiva, ele entra na soma de bases, tá? Então, eu tenho aqui uma recomendação, ó. Eu quero uma V% de 80%, mas eu tenho na minha análise 40%, né? Então, um cálculo bem fácil de fazer, né? É a V% desejada, né? Ou a V2, menos a V1 da análise. Eu multiplico isso pela CTC, tá? Em milimol. Então, aqui no caso, eu vou multiplicar, deixa eu só voltar aqui para a análise para mostrar. Vou multiplicar, por exemplo, pela CTC 50 aqui, ó, dessa análise, tá? E eu vou dividir pelo PRNT. Então, eu vou ter aí um volume médio de calcário, tá? Isso aqui é uma recomendação bem antiga, tá? Ela era usada muito para sistema soja-milho, né? Que são culturas que precisa muito, né, de uma V%, ou seja, da soma das bases ajustadas para poder produzir bem. Porém, hoje evoluiu muito, né? Eu não uso mais, por exemplo, a recomendação de V%. Eu gosto de olhar os valores mais absolutos, porque eu estou tendo resultados mais consistentes, né? Mas aí vai de cada região, né? Mas eu quis trazer essa recomendação aqui para vocês porque ela é bem simples, tá? Ela leva em consideração todas as bases, ou seja, o cálcio e o magnésio junto na mesma V% e não em valores individuais, tá? Então, aqui, né, lembrando da nossa CTC, só para trazer aqui para o bate-papo, que ela é sempre expressa em centimol ou em milimol, tá? Geralmente, a CTC, né, a capacidade de troca de cátions, ou no caso de cargas positivas, ela vem expressa em centimol, né? Mas aí é só multiplicar por 10 e eu consigo ter ela em milimol também para mim fazer as recomendações e prestar atenção nisso na hora de discutir uma correção de solo, uma manutenção de cálcio e magnésio junto com o cliente quando estiver fazendo essa discussão, tá? Então, é interessante, pessoal, a gente entender, nada muito complexo aqui, né? Você já vê a tabela periódica, chega a dar um susto, né? Porque a gente sabe que a química de solo é complexa e todos já tiveram essas aulas, mas eu trouxe uma coisa bem fácil aqui para vocês entenderem, falando de cálcio e magnésio, tá? Isso pode fazer toda a diferença aí na hora de interpretar. Então, não sei se vocês já viram, pessoal, muito se falava no passado por exemplo, o colega falou na última aula, né? Ah, eu quero levar o cálcio a 60% da CTC, né? E tem alguns parâmetros antigos que falam, eu preciso ter uma relação 3:1, ou seja, eu preciso ter um valor 3 vezes de cálcio maior do que o do magnésio, né? Tem algumas culturas, por exemplo, que só planta soja no ano, não consegue plantar por causa de chuva, né? Não, eu trabalhando uma relação 2:1 já é interessante, né? Da onde vem, pessoal, esses números, né? Então, o cálcio, né? Ele tem aqui, ó, uma massa atômica de 40, tá? E o magnésio, ele tem uma massa atômica de 24. Então, o que isso aqui significa, pessoal? O cálcio, ele tem um peso molecular maior, então ele demora demais para reagir no solo, tá? Ele demora muito. O magnésio, não, ele tem o peso, uma massa atômica de 24,3. Então, ou seja, é praticamente a metade. A superfície específica, né,
do magnésio, ela é menor. Então, por exemplo, onde cabe aí 40 bolinhas de cálcio, vai caber 80 de magnésio. Então, por isso que o pessoal, através de parâmetros da própria tabela periódica, né, criou esses parâmetros antigos, né? Hoje não se usa mais tanto, né? Eu preciso ter uma relação de cálcio 3:1. Não sei se vocês já ouviram isso, mas da onde vem? É por causa da massa atômica, né? O cálcio, quanto maior essa massa atômica do nutriente no solo, a superfície específica ela é maior. Então, tu tem menos contato com argilas, esse nutriente demora para reagir, né? Então, o magnésio e o potássio, por exemplo, né, se vocês olharem na tabela periódica, ele tem uma massa atômica bem semelhante. Então, por isso que são nutrientes que são de fácil absorção, né? E se você não monitorar o magnésio aí durante os anos com análise de solo, pode que de um ano para o outro ele baixa bastante, né? Por quê? Por causa desses parâmetros aqui, tá? Massa atômica. Mas só quis trazer isso aqui para vocês gravar de forma bem simples, tá? Lembrando que a valência do magnésio e do cálcio é 2, é carga 2, então eles se fixam mesmo nas argilas do solo, né? Você tem um solo bastante argiloso, que tem um poder de tampão alto, por exemplo, e você aplicar esse calcário superficial, ele vai ficar superficial, né? É quase que impossível ele descer no solo, porque ele tem uma massa atômica grande, né? 40 é um número expressivo, e tem uma valência 2, né? Uma carga 2. O potássio, por exemplo, tem carga 1. Então, em alguns tipos de solo, você tem perdas por lixiviação, porque ele não consegue se fixar nas argilas de solo e ele acaba percolando, tá? Então, só para diferenciar um pouquinho aí, cálcio, magnésio, que é o produto do calcário, né? Que a gente aplica calcário para elevar os níveis, né? Então, pessoal, falando de calagem, né? Não é um bicho de sete cabeças, eu quis trazer uma coisa bem fácil para vocês entenderem. A necessidade de calcário pela V% é bem fácil de calcular, mas nós temos outras recomendações também que levam em consideração valores absolutos, né? Qual que é o nível de cálcio que eu quero manter no meu solo para ter altas produtividades, né? Um exemplo aqui para vocês. O algodão, pessoal, ele não tolera níveis baixos de cálcio, né? Porque a raiz do algodão, ela é muito semelhante à do milho, né? Ela é fasciculada, então é pouca raiz para absorver. Então eu tenho que ter níveis maiores para promover uma maior absorção, né? Então, por exemplo, o nível bom para a cultura do algodão é em torno de 4,5, né? É um nível alto, difícil de atingir no solo. Por isso que para essa cultura necessita calagens mais frequentes, tá? O milho, por exemplo, já é 3,5, né? Um valor absoluto bom de cálcio, né? E 1,8, 1,7 de magnésio. Então, cada cultura vai ter níveis absolutos desses nutrientes para poder fazer as elevações e acompanhar, tá? E também um colega perguntou na última aula qual que é uma recomendação, né? Foi falado sobre a porcentagem de cálcio e magnésio na CTC, né? E eu até respondi que a planta, pessoal, ela não entende, né? Essa porcentagem de cálcio e magnésio na CTC do solo. Ela é um parâmetro para nós poder acompanhar, mas eu acredito muito mais no valor absoluto, tá? Do nutriente na análise do que levar em consideração um parâmetro de cálcio e magnésio na CTC, tá? E teve um colega que perguntou em uma aula sobre uma fórmula para mim elevar o pH no solo, né? Então, hoje, pessoal, não existe nenhuma recomendação validada, tá? Que vai fazer um cálculo onde eu pego, por exemplo, um pH baixo e eu faço uma dose de calcário para elevar esse pH. Isso não existe porque o pH ele depende da acidez do solo, né? Básico ou ácido, então ele vai variar muito durante os anos. Então, qual que é o benefício do calcário? Elevar o pH, mas isso demora com tempo, precisa de uma certa precipitação, tá? Tem alguns estudos que eu fiz
até posso trazer em outras aulas, onde a gente fez uma incubação de solo e a gente colocou doses de calcário diárias para ver até onde esse pH ia chegar. Então, o pH de solo ele vai chegar ali a 7, 7,5 e ele vai estabilizar. Ele não vai subir mais. Né? Então, o pH de solo ele vai variar muito pouco durante o ano, mas ele varia. E a promoção desse calcário no solo é muito importante para manter esse pH ajustado, tá? Para mim poder ter eficiência de fertilizantes e altas produtividades. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Podemos seguir? Vamos lá, então. Eu vou passar esse material depois para vocês. Aí, se quiser anotar, né, fazer as suas anotações, aí, tô vendo que o pessoal está anotando, podem anotar também. Bom, então vamos lá para falar sobre valores absolutos, tá? Aqui eu decifrei uma fórmula bem fácil aqui para vocês entender. Eu peguei aquela análise de solo, pessoal, que a gente já viu na outra aula, né? Que eu tenho valores baixos aqui, ó, de cálcio e magnésio. Então, eu tenho 3,3 de cálcio, tá? E eu quero fazer uma elevação, né, para 5 centimol. Quantas toneladas de calcário que eu vou precisar, né? Então, aqui nessa recomendação, eu vou trabalhar com calcário dolomítico, tá? Não, por causa que muda, né, a recomendação de acordo com o tipo de calcário. Então, é uma fórmula bem fácil, né? Eu vou pegar o cálcio desejado, que é 5, e o cálcio da análise, que é 3, né? Então, por exemplo, qual que é a diferença de 5 para 3,3? 1,7. Então, ou seja, eu preciso de 1,7 centimol para mim atingir o nível que eu quero. Quanto representa isso em dose de calcário, né? Então, tem toda uma conversão aqui, ó, de nutrientes, né? Eu pego essa diferença e eu multiplico, por exemplo, por 2, por 20 e por 1,45, né? Da onde vem esses números aqui, tá? Esse 2 aqui, pessoal, é um fator de conversão, né? O 20 é por causa de 20 centímetros de solo, tá? E o 1,45 é para transformar o cálcio em CaO, né? Ou seja, a porcentagem de CaO e MgO, que é o carbonato do calcário, que seria o cálcio e magnésio, né? Então, além de eu fazer essa transformação aqui, né, eu às vezes já calculo quando eu estou fazendo 4,58 automático, né? Eu nem faço vezes 2, vezes 20, vezes 1,45. Eu já faço isso automático. Então, eu faço essa multiplicação aqui, eu faço vezes 10 para transformar o centimol para milimol, que é a fração de solo mais vista, né? Hoje você trabalha em milimol. Então, eu vou ter aqui, ó, 986 kg de CaO, que representa esses 1,7 centimol, para mim poder fazer essa elevação de nível de cálcio no solo, né? E agora, transformando esse CaO, que é expresso em carbonato, né? Eu tenho um calcário aqui, ó, com 35% de cálcio. Então, eu divido por 0,35 e ainda divido pelo quê? Lembro do último slide aqui, ó, do PRNT desse calcário, né? Eu considerei aqui um PRNT de 85%. Então, eu chego aqui, ó, no valor de 3,314 kg de calcário dolomítico, tá? Então, tenho aí por exemplo, uma sequência, né? Para mim poder fazer esses cálculos aqui de recomendação e conseguir chegar numa dose mais ajustada, né? E no caso aqui, o cliente com certeza vai arredondar aqui para 3 toneladas e meia. Né? Então, essa aqui é uma fórmula para mim elevar níveis de cálcio no solo, usando um calcário dolomítico, né? Mas é só vocês olhar a porcentagem aqui, ó, de cálcio que vai ter esse calcário. Então, eu quero fazer uma elevação para 5 centimol, para 4,5, né? É só uma conversão de fatores, né? Bem fácil,
onde eu levo em consideração alguns números, né? E chego aqui em um número final. Então, eu vou precisar dessa dose para fazer esse cálcio como valor absoluto subir de 3,3 para 5, tá? Aqui, deixa eu só voltar aqui. Pulei um slide aqui. Magnésio, pessoal. Mesma coisa, né? Eu tenho um magnésio baixo aqui, ó, de 1. Eu quero elevar ele para 2,5. Então, mesma coisa. Eu vou fazer uma multiplicação muito parecida, né? Aqui eu tenho o 2, o 12. De onde é que vem esse 12 aqui? Da própria tabela periódica, né? O cálcio é 20 e o magnésio é 12. Então, é 2 vezes 12 vezes 1,66. Da onde é que vem esse número aqui? Transformar magnésio em MgO, que seria o carbonato de magnésio do calcário, né? Então, 2,5 menos 1 dá 1,5. Eu vou fazer essa multiplicação, eu vou chegar em 597 kg de carbonato de magnésio. Então, quanto de calcário que eu preciso? Esse calcário dolomítico aqui, ó, eu peguei ele com 15% de magnésio, né, ou seja, de MgO, e o PRNT dele é o mesmo, né? Então, eu cheguei aqui, ó, em 4,6 toneladas, ou seja, 4,687 kg de calcário dolomítico, né? Então, uma coisa que os consultores, pessoal, e a gente faz muito faz os dois cálculos, né? E o que pediu mais calcário? Foi o cálcio ou foi o magnésio, né? Foi o magnésio. Então, geralmente o pessoal tende a fazer uma correção de solo sempre por aquele nutriente que pede mais, tá? Claro que dentro dos níveis respeitados aí que eu vou fazer essa elevação, e lembrando também que o magnésio ele reage muito mais rápido, tá? De um ano para o outro, porque a massa atômica dele é menor. Então, você fazer calcário, por exemplo, esse ano, o ano que vem, quando você fizer análise de solo, esse magnésio vai dar um pulo. Ele vai subir os níveis, tá? E o nosso amigo cálcio, ele demora um pouco mais para reagir no solo, por uma questão de carga, massa atômica, então é mais difícil, tá? Por isso que hoje também existem alguns corretivos, pessoal, como os óxidos, tá? Os óxidos de cálcio e magnésio são carbonatos que passam por um processo siderúrgico de queima, né? Para poder aumentar a reatividade, mas assim, não é muito usado a cultura da cana usa muito para respostas mais rápidas, né? Mas eu não estou vendo assim um aumento de uso de óxidos em soja, milho, algodão e trigo, por exemplo, né? Até por conta de fontes e outro pessoal ainda prefere fazer o calcário convencional, tá? E também existe, pessoal, essa recomendação que o colega perguntou na outra aula, né? Como que eu vou manter o cálcio, o magnésio tendo uma boa participação na CTC, né? Então, se eu pegar aqui, ó, esse cálcio de 3,3 e dividir pela CTC, né, eu já consigo perceber que esse cálcio com valor absoluto de 3,3, ele está representando 29% da CTC, ou seja, é baixo, né? Então, como que eu vou elevar ele a 60% da CTC, né? Então, assim, eu particularmente, eu não gosto muito dessa recomendação porque eu estou trabalhando com porcentagem, né? Então, eu acredito que a porcentagem, ela é um atributo, né? Ó, minha análise de solo, ela tá boa. Eu estou aí com um cálcio de 50% da CTC. Agora, usar isso para fazer recomendação, vocês vão ver agora no próximo slide o quanto de calcário que isso vai representar, né? Então, aqui tem uma equação bem fácil de fazer uma elevação de cálcio a 60% da CTC, né, onde eu pego o cálcio desejado, eu multiplico pelo cálcio da análise aqui, ó, 3,3, né, eu divido pelo cálcio da CTC, que é 11, que é aqueles, desculpa, 29, que eu mostrei no slide anterior,
e faço o mesmo fator de conversão que eu fiz no slide anterior, né? Então, aqui, olha que fácil, pessoal. Eu pego 60, multiplico pelo valor absoluto, divido pela porcentagem de cálcio na CTC desse solo, que é 3,3, né, representando 29%, e eu vou chegar em 6,8 centimol. Então, ou seja, vejam a diferença, né? Para mim elevar esse cálcio a 60%, eu preciso de 6,8 centimol. É quase um valor absoluto da cultura do algodão aqui, é muito alto. Então, quando você trabalha porcentagem, tem que ter um certo cuidado, tá? Porque a dose ela pode dar bem maior do que a necessidade real. E eu vejo muito isso acontecer, né? Então, o pessoal geralmente faz esse cálculo quando sabe que vai fazer uma abertura de área, vai fazer uma correção de solo para vários anos, então é um cálculo que dá uma dose bem maior de calcário do que um ajuste fino aí que vocês fazem com os clientes anualmente, tá? Então, aqui ó, eu tive o resultado de 13 toneladas de calcário por hectare. É bastante alto porque eu levei em consideração a porcentagem desse cálcio na CTC desse solo. Tá? Eu particularmente, não gosto dessa recomendação, mas ela existe, então eu trouxe ela para vocês. E o magnésio aqui, mesma coisa, né? O magnésio com valor absoluto de 1, ele está representando 9% da CTC. Né? O parâmetro que o colega trouxe na outra aula era pegar, por exemplo, eu tenho um cálcio a 60% da CTC e um magnésio a 20%, né? Lembram daquela relação 3:1 que a gente comentou no outro slide e em outras aulas. Então, mesma coisa, né? Eu pego 20, multiplico por 1, divido pela porcentagem, e eu vou precisar de 2,2 centimol, ou 22 milimol, né? Multiplicado por 10. Então, fazendo toda essa conversão, deu quase 7 toneladas de calcário aqui. Então, nesse caso aqui, o cálcio pediu mais calcário, porque a porcentagem de cálcio é muito maior do que a do magnésio, tá? Então, assim, eu acredito que não são recomendações que vocês vão usar, mas é interessante saber porque o cliente pode perguntar, né? Quantos por cento de cálcio aí é adequado eu ter no solo? Minha recomendação e sugestão, né, como profissional da área e colega de vocês, sempre preste atenção nos valores absolutos, porque é uma recomendação mais fácil de fazer e ela é mais ajustada, né? É mais difícil de errar, tá? Alguns resultados aqui, pessoal, que eu tive para trazer para vocês essas diferenças, né? Onde a gente fez aplicações de calcário dolomítico junto com calcítico e o calcário dolomítico sozinho, né? Então, produtividade de soja em função de doses de calcário, né? Então, aqui a gente não aplicou calcário, tá? Colheu 32 sacos no mesmo talhão. Aqui fez várias aplicações conjuntas, né? Aqui, por exemplo, misturando, ó, 60% de calcário dolomítico, né? E 30% de calcítico, né? Fez 2 toneladas por hectare. Né? Fez 4 toneladas, 6, 8, 10. Então, os melhores resultados aqui, ó, em produtividade, foi aonde teve, por exemplo, uma aplicação de 10 toneladas por hectare de calcário dolomítico, né? Mas também eu tive boas produtividades aonde aplicou uma dose superficial misturando os dois calcários, né? Então, eu acredito que esse resultado aqui, né, não tem nenhum modelo estatístico que rodou nesse trabalho, apenas um trabalho que eu fiz com o cliente, né, porque ele me desafiou e queria saber a diferença, né, dos calcários e calcítico e dolomítico pelas suas porcentagens. Então, aqui ficou quase 70 sacos por hectare, onde fez uma manutenção simples aqui com 2 tipos de calcário, né, e colheu um pouquinho menos aqui, né, 54 sacos, aonde só fez o dolomítico, né? Então, por uma questão de porcentagem de cálcio e magnésio no calcário, já tem algumas operações sendo feitas misturando os dois calcários, né?
mas isso vai muito da relação de cálcio e magnésio no solo, não é uma coisa que eu acredito que vai ocorrer na região, por exemplo, de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Porque eu preciso de níveis mais baixos no solo, né? Não planta culturas que têm uma extração muito grande. Mas foram resultados que eu tive que me chamaram a atenção, então eu quis trazer aqui para mostrar para vocês que já existem, né, recomendações onde mistura o calcítico com o calcário dolomítico para poder ter um balanço melhor de cálcio e magnésio no solo, tá? Aqui eu trouxe de novo, pessoal, sempre prestar atenção nessa expectativa de produtividade, né? De cálcio e magnésio, na própria extração, na exportação desses nutrientes no grão. Então, vejam aqui que para uma soja de 100 sacos, né? Ele exporta aqui quase 17 quilos de cálcio e magnésio, então é muita coisa que exporta no grão, por isso que as calagens, né, as operações de calagem, elas estão sendo mais frequentes, né? Uma vez, culturalmente, o cliente falava, não, eu faço calcário a cada 5 anos, né? Hoje não é bem assim, né? O calcário ele está sendo visto já como um fertilizante muito importante, né? Para mim ter uma eficiência de adubação também, então é importante eu fazer correções de solo mais frequentes, mesmo que elas sejam superficiais, tá? Aí, por exemplo, eu tenho um solo compactado, os níveis estão baixos, tem nematóide, tem algum outro problema na área, vamos fazer uma construção do perfil de solo. Aí a dose de calcário vai ser alta, vai ser feita uma correção geral, né? Para poder preparar esse solo já para ter um perfil de solo aí para altas produtividades, tá? Aqui eu trouxe um vídeo, pessoal, mostrando um preparo de solo numa área. Essa área aqui foi uma área que o cliente planta soja milho ali no Mato Grosso do Sul. Então foi feito uma aplicação de 4 toneladas de calcário, né? Foi feito gradagem, foi feito mais uma aplicação de 4 toneladas, né? Outro ferro de grade. Então, é uma operação aqui que envolve bastante máquina agrícola, né? Uma máquina puxando grade, outra puxando a aplicação de calcário. Então, a gente fez aqui 12 toneladas de calcário por hectare nessa área. Então, fez uma construção de perfil de solo bem bacana, né? Solos descerrados são ácidos, então foi uma operação aqui para produção de semente, né? Então o cliente ia plantar soja para semente, então foi um investimento bem alto que fez nessa área aqui, com 12 toneladas de calcário para fazer uma correção do perfil, né? E eu obtive esses dias atrás análises de cálcio e magnésio dessa área. Então são análises de cálcio e magnésio bem boas, né? Ou seja, os níveis subiram e a gente consegue ter produtividades bem boas nessa área. Por quê? Porque foi feita uma bela correção de solo. Então é bem importante, né? O calcário, pessoal, ele é um corretivo de solo que o cliente sempre vai perguntar numa negociação, níveis de cálcio e magnésio no próprio adubo que vocês vendem, né? Então, achei interessante trazer alguns enfoques aqui para a gente conversar sobre, tá? E aí, deixar um pouquinho do tempo também, né, para perguntas, para debater um pouquinho sobre cálcio e magnésio, de repente alguma coisa que eu possa agregar aqui, e vocês trazer agora, nesses 10 minutos finais, a gente, realidades, né, de clientes de vocês, como eles estão fazendo correção de solo, como eles enxergam isso, né? Eu gostaria de saber um pouquinho aí, para vocês poder participar um pouquinho dessa aula também. Perfeito, professor Eduardo. Eu convido os nossos regionais que estão online também a trazerem discussões para a gente abordar aqui. Bom dia, pessoal. Jackson Galdino. Tudo bom, Eduardo? Como é que vai? Bom dia, Jackson. Tudo jóia? Só uma observação aqui que eu vi quando você estava falando que você sobre a CTC,
A lentidão de absorção, né, que tem no sistema, você falou o algodão, e aí você citou que o algodão tinha uma raiz fasciculada igual a do milho. Eu queria só fazer essa observação, porque o pessoal do Sul, tudo bem, a gente sabe, né, às vezes, no momento que você está falando, você nem percebe, ela não é fasciculada, é pivotante, né? Isso. É uma dicotiledônia e, na verdade, é uma planta perene, não é? O pessoal costuma de olhar para o algodão e dizer, não, aqui nós temos uma cultura anual. Ela não é anual, ela foi modificada geneticamente para poder se adaptar às condições de plantio, né? De grande escala. E eu só queria fazer essa observação, Eduardo. Quando você falou, eu digo, eita, eu vou pelo menos pedir para ele entender, né? Eu acho que a gente se equivoca às vezes quando tá falando, né? Quando no momento tá automatizado, tá falando de CTC, e aí de repente você Fala, Raiz. citou isso aí, eu digo, bom, deixa eu observar isso aqui para ele. Não, Não sei show se de você bola. lembra dessa parte que você falou. Sim. Obrigado pela observação. Que nem você falou, ele está falando de CTC. Então, o algodão, né, aproveitando a correção do nosso colega Jackson, é uma raiz pivotante. A pivotante ela é muito longa e ela tem poucas raízes secundárias. Então, você pega, por exemplo, uma planta de algodão que, como o Jackson falou, ela foi modificada geneticamente, né? Ela é uma árvore. Se você não fizer, por exemplo, regulador de crescimento, né, você vai travando o algodão e no final você mata essa cultura para poder colher a pluma, né? Então, Eu entendi bem quando você falou que ela tem poucas raízes secundárias, exatamente. Ela tem dificuldade de absorção, né? Já a fasciculada tem muita boca para comer, né? é bastante boca, né? E o algodão, por isso que os níveis, né? Que eu até falei, níveis altos, pode ser níveis altos, né? Para quem olha de fora, né? Mas se você não mantiver níveis de cálcio e magnésio altos para o algodão, ele não produz. E ele Exatamente. também apresenta muito problema, doença. Você está lidando com uma árvore, né? Que foi geneticamente modificada, foi encaixada numa janela de plantio aqui de safra e safrinha, né? Então, por exemplo, vai plantar algodão final de dezembro aqui, plantou, e vai colher início de junho. Então, é uma cultura que ela tem um longo tempo aí na área, né? Quase 180 dias de ciclo. Então, é bastante tempo para conseguir produzir essa pluma, né? Mas obrigado, Jacques, pela observação. Passou batido aqui pela. Não, eu só vi, eu entendi que você fez uma leve confusão, mas ao mesmo tempo, quando você falou sobre a condição de raízes, né, de emissão de raízes, ficou bem claro, né, que é isso, o algodão, as dicotiledôneas, de um modo geral, tem pouquíssima boca para comer e a gente tem que aproveitar ao máximo. E com relação, a gente vê a incoerência do que é essa cultura, né? Você tem que regular ela, travar, ou seja, fazer podas nelas quimicamente, ao mesmo tempo você tem que adubar para que ela cresça. É muito incoerente, é muito complicado, complexo, por isso que o algodão é tão difícil, e quem não gosta, não gosta, né? Não, com certeza. E a gente tem históricos, né? O Paraná, por exemplo, plantava muito algodão, né? Na década de 80 e teve muitas pragas, né? Bicudo do algodoeiro aí que acabaram erradicando essa cultura, né? Que é uma cultura que capitaliza bastante, porque o algodão ele se mantém mais estável como uma commodity, né? As próprias exportações para fora do Brasil. Então, o soja milho ele é um sistema mais variável, né? Você tem uma alta do milho, uma queda, então o produtor ele tem que estar mais focado. E o algodão ele é uma cultura que tem um custo bem maior de implementação, tem que ter máquina específica para colher, porém a capitalização dessa commodity no cliente ela é maior, né? Então, tem algumas regiões do Mato Grosso do Sul que estão tentando voltar para o algodão, né? Sofrendo muito aí com adaptações de manejo, clima, principalmente, né? Falta o período, porque você não consegue travar e o algodão vem, né? Ele cresce. Exatamente. Então, é um Mas era manejo. isso, tá? Só para dar Obrigado. uma Uhum. observada aí. Obrigada, Jackson. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta para o professor Eduardo? Fique à vontade. Eduardo, quando você falou que jogou lá 12 toneladas de calcário por hectare, ele ia assustar a gente. Você teve alguma experiência, em vez de usar a tonelagem alta, fazer um trabalho, sei que é mais lento, mais planejado, acho que é mais custoso, de usar coberturas com leguminosas,
gramíneas para enriquecer a matéria orgânica e tal. Você contar alguma experiência no uso dessas forrageiras para a melhoria da qualidade de vida do solo, tanto nutricional como física e tal, em relação a você ficar nesse processo extrativista, soja, milho, calcário, calcário. Com certeza, Dagoberto. Respondendo a tua pergunta, parte dessa área, por uma questão até de custo, ela não entrou, por exemplo, o milho safrinha. A gente teve que fazer uma cobertura de solo, porque não adianta você fazer uma correção química, né? E você não pensar na parte dos outros atributos, que é uma construção de matéria orgânica, palhada, né? Onde tu pega um sistema que fez um perfil de solo e volta ele, né, para as nossas premissas de plantio direto, né? Então, a gente fez uma correção desse solo, em algumas partes fez milho verão, né, para ter aí uma margem até para pagar o investimento, né, que foi muito alto em operações, máquinas, diesel e calcário. Numa parte da área fez milho verão, em outra área fez um mix de cobertura com braquiária e leguminosas, já para preparar essa área para altas produtividades, e em parte dessa área, né, por uma conta de custo, ficou para fazer cobertura no segundo ano, né? Então, eu acredito que isso é importante que você falou, né, trazer coberturas, porque esse cálcio e magnésio do calcário, ele precisa ser misturado com as argilas do solo para ter uma eficiência, né, quando você faz perfil, né? Não tem como, por exemplo, você pegar uma quantidade de calcário dessas e fazer superficial e achar que esse calcário vai descer durante o ano com precipitação. Então, se eu tiver uma raiz, uma cobertura que tenha bastante sistema radicular, isso vai criando galerias, vai criando poros e vai arrastando essas cargas positivas para baixo, para mim ter um perfil de solo mais construído, né? Então, áreas que fizeram coberturas, né, que pensaram também nesse sistema não tão extrativista como você comentou, com certeza tem níveis de cálcio e magnésio mais profundos, né? A 30 centímetros eu tenho ali níveis bons de cálcio e magnésio, e onde eu tenho cálcio e magnésio eu tenho raiz, né? Então, por exemplo, é muito importante isso. Na nossa região aqui do Vale do Parecis, em outras regiões também da Bahia, o pessoal tem uma janela muito curta para fazer essas coberturas, né? Então, entre o sistema, por exemplo, soja milho, soja algodão, e aí quando faz um reset na área, por conta de vários fatores, compactação, níveis de cálcio e magnésio, nematóide, e aí o pessoal tá, digamos assim, despendendo do investimento menor, ele sabe que não vai ter uma cultura que vai trazer um ganho no ano, mas ele vai colocar aí uma crotalária, uma braquiária, um mix de cobertura. Tem bastante áreas arenosas trabalhando com estilosantes também, para promover mais raiz e fazer esse incremento de palhada e matéria orgânica no sistema, né? Até esqueci de comentar durante o vídeo, mas sim, foi feito, foi recomendado até por uma questão de sustentabilidade, né? Não tem hoje como só pensar em preparar um perfil de solo e deixar isso descoberto, né? O cálcio e magnésio não vai fazer milagre sozinho, precisa de uma cobertura, de uma palhada aí para proteger essa planta com a questão de temperatura também, né? Então é bem importante o que você falou aí. Muito obrigado pela contribuição. Bom dia, professor Manuel, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Professor, só uma dúvida que a gente tem, igual o senhor comentou agora sobre plantio direto aí, né? A gente sabe que é muito interessante, principalmente as áreas que o produtor que eu atendo aqui tem área bem arenosa, sabe? Difícil, né, para fazer, para recomendar, para que tenha boa produtividade. Então a gente sempre está falando sobre cobertura, tal, para poder fazer essa manutenção no solo, né? Uma da dúvida na hora do plantio, por exemplo, faz uma cobertura, uma palhada se torna ali, né, constrói uma palhada boa. Aí a dúvida é o seguinte: o milho, aqui o pessoal comenta bastante, não é recomendado plantar no disco, né? Sempre é bom plantar na botinha. A questão, o pessoal comenta maior enraizamento, a maior absorção de nutrientes na botinha ajuda. E aí, como que faz para plantar numa palhada grossa, um perfil de solo construído? Como que fica a plantabilidade? O que o senhor recomenda fazer nessa ocasião? O que eu tenho visto, né, Manuel, o pessoal, eles
tudo que você vai falar de cultura e de botinha vai ter que fazer alguma modificação operacional, né? Então, eu trabalhei, por exemplo, um bom tempo na John Deere e a gente enfrentava muito desse desafio de conseguir plantar uma cobertura, de fazer emergir, de controlar, né? Então, eu também tenho resultados bem melhores quando planta, por exemplo, milho na botinha, porque você prepara um sulco, né? Você prepara um ambiente para a raiz poder descer e poder absorver mais, né? Principalmente fósforo, né? Para quem faz adubo na linha. Mas o pessoal tem partido, por exemplo, para rodas cobridoras, né? Que são diferentes, né? Aqueles discos corrugados que conseguem cortar melhor a palhada, porque nem sempre a plantadeira, ela vem de fábrica, é 100% ajustada para o manejo do cliente, né? O maquinário, ele vem padrão, ele não tem como personalizar, mas tem vários, digamos assim, produtos nas prateleiras hoje que você consegue colocar um disco de corte que ele é corrugado, que ele vai cortar melhor a palhada, né? Porque você pega uma área, por exemplo, que produziu 200 sacos de milho por hectare. Quando você vai plantar soja em cima de uma área dessas, você tem uma cama de palha. Então, você imagina como é que fica a plantabilidade, né? É um desafio. Então, tem que ter um disco de corte que vai cortar bem, tem que fazer uma manutenção nessa plantadeira. O sistema muda todo do que eu plantar numa área que não tem palhada, né? Então, eu acredito que na palavra personalização, eu personalizar o meu maquinário para ele enfrentar o ambiente que eu estou plantando, né? Por exemplo, áreas arenosas. É difícil de fazer palhada, né? A plantadeira afunda bastante, eu tenho que dar um pouco menos de pressão no carrinho. Então, tem todo um ajuste operacional que eu acompanhei assim durante bastante tempo e ele é específico. Você sai de um talhão de 20% de argila, é uma configuração de plantio, e você entra num talhão de 60% de argila, onde tu tem que dar mais pressão no carrinho para poder colocar a semente um pouquinho mais profunda. Então, é no dia a dia com o cliente. E a palavra operacional, né, ela impacta bastante porque você tem que personalizar o teu maquinário a cada ambiente de produção, né? Então, eu acredito nisso, né? Não sei se eu respondi de forma, mas é o que eu tenho acompanhado. O pessoal colocando equipamentos diferentes, né? Até para fazer consórcios de braquiária com milho, né? O pessoal já está fazendo o plantio da braquiária na entrelinha do milho, fazendo muito projeto de linha, que é sistematizar uma área. Ontem eu tive conversando, por exemplo, com um colega da J. Basso, eles estão confeccionando plantadeiras com caixas de sementes finas, né? Para plantar o milho e conseguir já plantar essa braquiária na entrelinha para que ela faça uma emergência bem rápida e você consiga controlar, porque tu tá com duas gramíneas, né? Milho e braquiária. Então, imagina o mix de produto, tem que dar uma travada na braquiária para que ela não ultrapasse o milho, porque senão você vai ter perda de produtividade. Então, é um desafio muito semelhante a regular o algodão, né? Você tem uma planta perene que vai crescer, vai virar uma árvore, e você tem que vir controlando com o regulador, né? Vai consorciar o milho com braquiária para poder promover um melhor sistema, pensando em palhada, perfil de solo, você tem que adaptar o teu operacional para poder cumprir com esse objetivo, tá? Não, perfeito. Obrigado. Perfeito, professor Eduardo. Alguém tem mais alguma pergunta? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente encerra a nossa Uniproduce de hoje. Hoje foi uma aula bem técnica, né? Teve cálculo, teve a parte de operações. Obrigado ao Jackson aí pela correção da parte da raiz. E vamos conversando. Eu vou ver com o Andressa aí os temas para a próxima aula. Se vocês quiserem fazer alguma sugestão na parte de manejo, sistema de produção, eu posso trazer alguns cases de recomendações, resultados, né? Eu sempre tento trazer alguns resultados que se teve, né? Não para que sirvam como uma receita de bolo, mas para a gente ver que às vezes é possível, né? Sair um pouco fora da curva, trazer outros sistemas aí para conhecimento, para que vocês tenham essa noção aí, essa vivência para discutir com os clientes, tá? Perfeito, então, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, dar essa sugestão e eu repasso para o professor Eduardo.
Professor, muito obrigada mais uma vez e muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes em mais uma Uniproduz. Nos encontramos, então, novamente na próxima quinta-feira, no mesmo horário. Até mais, tenham todos um ótimo fim de semana. Tchau, tchau, igualmente. Valeu, pessoal. Obrigado pela interação aí. Um ótimo trabalho e uma ótima semana a todos.